Nós vamos falar agora sobre terceirização. A terceirização ela pode ser realizada de duas formas. A terceirização ela pode ser realizada da forma propriamente dita, que é a terceirização entre o empregado, tomador de serviços, desse lado, e o prestador de serviços, né? Então aí o prestador de serviços faz um contrato com o tomador de serviços para que o tomador contrate um empregado, né? E esse empregado vai prestar o serviço para a pessoa que está aqui em cima, que é quem está terceirizando a atividade. Só que essa prestadora de serviço não pode exercer a subordinação e nem a pessoalidade de forma direta do empregado, senão é fraude trabalhista. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa de educação, né? Qual que é o fim da atividade de educação, por exemplo, uma faculdade, por exemplo? É dar aula, ensinar as pessoas. Qual que é a atividade meio? A faxina, a limpeza, o xerox, são atividades meio, não é o fim dela, né? Então você já distingue a diferença entre atividade fim e atividade meio. Hoje a terceirização é permitida em ambos, tanto na terceirização meio quanto na terceirização fim, né? Então eu posso, por exemplo, chegar e falar assim, Joãozinho da Penha, você que tem uma empresa aí de educação, deixa eu contratar os seus professores para dar aula na minha faculdade. Estou terceirizando a minha atividade fim. Mas eu posso chegar para os professores de Joãozinho da Penha e falar assim, olha, quero que você dê conteúdo disso, quero que você faça dessa forma, desse jeito. Não. E ainda posso falar assim, olha, eu gostei desse professor, quero que você mantenha esse professor. Não. Porque senão eu estaria sendo de forma subordinada, né? E de forma pessoal. Esses professores devem, como o próprio nome já diz, ter subordinação e pessoalidade ao Joãozinho da Penha e não a mim. Eu estou contratando não é esse professor, estou contratando a empresa do Joãozinho da Penha. Então, se a terceirização ela não respeitar isso, ela pode ser considerada fraude trabalhista, né? Então, tem que ficar atento a isso, tá bom? E a outra hipótese é a terceirização. A terceirização é a mesma relação de triângulo que nós estávamos falando, né? A diferença é que no trabalho temporário, você tem duas opções. Você está fazendo para substituir pessoal transitório, né, que saiu, ou demanda complementar de serviços. O que é o exemplo do pessoal transitório? Por exemplo, uma mulher engravidou, está de licença, né? E aí você pede para alguém para substituir ela em trabalho temporário. Ou é muito comum em Natal, né? Dá um comércio enche, aí eu contrato mais algumas pessoas para rapidamente me prestar serviços, né? Tem o prazo de 180 dias renováveis por mais 90 dias, né? Está lá no artigo 10 da Lei de Trabalho Temporário. Então, o trabalho temporário, ele tem esse caráter. E o trabalho temporário é o único que permite que a empresa que está terceirizando o serviço exerça a pessoalidade e a subordinação direta. Então, você vê que é uma terceirização que tem essa exceção. O trabalho temporário, como o próprio nome já diz, ele é temporário, né? E por isso que permite a subordinação e a pessoalidade direta, né? Por causa desse prazo e por causa das hipóteses legais que são mais restritivas, tá bom? Se a terceirização for lícita, aí você responde de forma subsidiária à empresa que está terceirizando. Mas se a terceirização ela é ilícita, a empresa que terceirizou, tomadora de serviços, vai responder de forma solidária. Então é bom ver, por isso que eu te falei, a importância de analisar a pessoalidade e a subordinação, né? Dependendo, pode ser até mesmo desconsiderado o vínculo empregatício com o Joãozinho da Penha e ser considerado o vínculo empregatício com a empresa terceirizada, né? Na administração pública é possível a terceirização? Sim, é possível. Só que lembre-se, não tem como estabelecer um vínculo empregatício com a administração pública, porque a administração pública exige concurso público em regra, né? Então como que eu vou estabelecer uma relação de emprego? Então, aí tem uma súmula falando do TST, que fala que a administração pública, caso faça de forma ilícita a terceirização, responderá apenas pelo saldo salário e algumas verbas rescisórias, mas não poderá ser estabelecido essa relação de emprego, né, na administração pública, tá bom? Abraço.